Este é o tema em análise, até por causa das consequências políticas. No Hoje é Notícia, vamos olhar toda esta questão com o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. A Procuradoria garante que não há membros do Governo envolvidos neste processo de investigação. Sendo que este é um programa bandeira do Governo, já são inevitáveis as consequências políticas? Poderá haver, tem tudo para haver. Se olharmos para os ingredientes, encontramos, por um lado, peças um pouco desencontradas. Há aqui histórias que nós ainda não conseguimos compreender totalmente. Por outro lado, percebemos que há topo da hierarquia de algumas destas organizações que estão diretamente envolvidos. E estando os topos das hierarquias desses serviços, inevitavelmente haverá aqui, até porque esses são cargos de confiança política, relações com os titulares dos cargos políticos que estão associados. A imprensa hoje revela que a proximidade de alguns dos detidos ao Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo. Exatamente, esse é, digamos assim, aquele que está mais no centro deste turbilhão, não só por relações pessoais que tem com alguns elementos que estão associados a este caso, mas também porque tutela... É uma questão de estrutura, não é? Exatamente, e tem estruturalmente alguém por baixo de si que, em princípio, lhe deveria dar conta de tudo aquilo que estaria a acontecer e que, se ele não sabe, então terá que ser agora consequente relativamente às medidas a tomar em relação a esses mesmos funcionários, um pouco à semelhança daquilo que a Ministra da Justiça aqui declarou e que me parece ser, em termos políticos, a declaração mais eficaz e a mais justificada, isto é, pedir que, do ponto de vista da Justiça, tudo corra como deve correr, com uma separação de poderes, e depois, como de resto a imprensa hoje já noticia, exonerar todos aqueles que estejam debaixo de suspeita em relação a esta matéria, independentemente das culpas que venham a ser vão ser as primeiras medidas? Eu penso que deveriam ser as primeiras medidas. A suspensão do programa? Não. Pode acontecer? Não, eu digo que a primeira medida tem que ser a exoneração de todos aqueles que estão debaixo de suspeita, até para haver essa eliminação do risco de contágio entre aquilo que é, eventualmente, um caso apenas de corrupção, e isso pode acontecer em qualquer área, da educação, da justiça, da saúde, etc., e aquilo que é o valor político de um programa. Agora, o programa, se o Governo quiser manter, e deve mantê-lo exatamente para dar sinal de que uma coisa é o desenho político do programa e outra coisa é a sua execução, que pode correr mal a partir do momento em que os funcionários que o executam não sejam honestos e transparentes. Mas este é, de facto, um caso peculiar, Ricardo, porque estamos a falar do diretor do CEF, do presidente do Instituto de Registros e Notariado, estamos a falar de altas figuras. O ministro Paulo Portas vai mesmo ter de explicar este caso como pede PCP e Bloco de Esquerda? Não tem que justificar, mas eu acho que ele deve justificar. Ele é o rosto mais visível deste programa dos vistos dourados e tem que vir exatamente prestar esclarecimentos, em primeiro lugar, relativamente àquilo que, quanto a mim, politicamente, está mais debaixo da atenção. Isto é, que precauções é que foram tomadas para que situações como estas não viessem a acontecer. Este programa não é um programa único e inédito em Portugal, já existe noutros países e em quase todos aqueles onde estes programas existem tem havido problemas. Nos Estados Unidos, o Departamento de Imigração já teve imensos problemas de corrupção relativamente àquilo que é a entrada de imigrantes ilegais, muitas vezes debaixo da visão... Aconteceu já em Portugal também. Aconteceu já em Portugal, aconteceu na Alemanha, aconteceu em Inglaterra, ainda muito recentemente, em que departamentos de imigração foram tomados por mecanismos de corrupção que acabaram depois também por ter consequências políticas complicadas. E este programa dos vistos dourados tinha, na verdade, muita coisa para correr mal. Foi um programa muito acelerado, houve quem chamasse a atenção para o facto de nem todas as medidas estarem a ser tomadas em termos de precaução e de filtragem daqueles que chegariam a Portugal. Algumas autoridades europeias manifestaram o seu receio relativamente àquilo que estaria a acontecer, até porque muitos dos que vêm à procura do visto dourado em Portugal não é exatamente para investirem em Portugal, é para entrarem no espaço Schengen. Fala-se em 1.000 milhões de euros, o balanço do governo mais recente aponta para aí, mas, Ricardo, em termos económicos propriamente ditos, não terá havido grande impacto? Pois, nem sequer agora sabemos, depois destas suspeitas, que esse é um valor real, porque um dos aspectos que está aqui em causa é, por exemplo, a possibilidade de muita gente estar a entrar a comprar imóveis no valor de 500 mil euros, que é o patamar mínimo para poder aceder a esse visto, e, na verdade, se calhar não ter pago esses 500 mil euros. Isto é, haver aqui contratos fictícios, o que significa que as contas que estão a ser feitas relativamente ao investimento feito por esses vistos dourados poder não ser exatamente esse valor. Por outro lado, há aqui também suspeitas de que muitas das pessoas que estão aqui a entrar estejam a entrar também
também com intuitos que não são os mais lícitos, nomeadamente... A oposição de esquerda tem dito isso e insistido com esse argumento. E esse é o tal aspecto que politicamente, por exemplo, Paulo Portas tem que vir explicar. Por exemplo, se houve ou não pagamentos em numerário de muitos destes imóveis, o que é imediatamente um sinal da possibilidade de haver ali lavagem de dinheiro. E se o programa não tem mecanismos de precaução relativamente a essas situações que, como eu há pouco dizia, acabam por deixar que tudo possa correr mal. Ricardo, não querendo pôr então o programa em causa, como dizes, o Governo pode querer mesmo avançar e continuar com este objetivo de dar autorizações a estrangeiros para virem para Portugal. Achas ainda assim que tem de haver uma revisão obrigatoriamente depois disto e depois destas pequenas lacunas que referiste? Eu penso que seria aconselhável que o Governo apresentasse agora medidas adicionais de cautelamento daquilo que são as condições em que estes vistos dourados são fornecidos. Não só porque isso é politicamente importante a nível interno, isto é, os partidos da oposição vão querer esses esclarecimentos e o Governo não pode limitar-se a dizer que isto é apenas um caso de corrupção e de que nada tem a ver com esta situação, ou seja, tem que haver também aqui uma resposta, mesmo que seja uma resposta mais cosmética, e depois também, muito importante, por causa da imagem externa de Portugal. As autoridades europeias certamente que vão querer contas relativamente a esta matéria, porque, na verdade, aquilo que estamos a permitir, e aparentemente de forma irregular, é a entrada de cidadãos estrangeiros no espaço comunitário, e isso, obviamente, acabará por preocupar os nossos parceiros europeus. Há pouco estávamos a falar dos problemas deste programa e também de algumas das virtudes. Um programa que, como já referimos, não nos terá ajudado muito a economia real, mas terá mexido um pouco com as áreas das imobiliárias e até da banca. Ou seja, Ricardo, era preciso que houvesse quase que aqui um supervisor para perceber quais são os meandros e a forma como estes procedimentos acontecem. Curiosamente, Miguel Macedo ainda não era sequer ministro, era secretário-geral do PSD e tinha feito duas observações que agora começam a parecer mais pertinentes. Em primeiro lugar, que talvez o então diretor do CEF e ainda diretor do CEF agora detido não fosse a pessoa mais indicada para estar à frente daquele serviço, tendo em conta algumas declarações que ele tinha feito relativamente aos mecanismos de entrada de imigrantes em Portugal. Segundo lugar, aconselhar que o CEF estivesse integrado no interior de uma outra polícia que tivesse competências mais alargadas, exatamente para poder acautelar situações em que, pela sua autonomia, o CEF pudesse não ter todos os mecanismos de precaução, por exemplo, em relação a matérias como esta. Curiosamente, Miguel Macedo chega a ministro desta área e mantém o diretor do CEF e não introduz, pelo menos até agora, essa proposta de integrar o CEF numa polícia única. E isto deixa-nos, então, aí alguma suspeita em relação àquilo que é, por um lado, a ineficiência deste e de outros governos relativamente a estas questões. Depois há aqui um outro aspecto importante também do ponto de vista político, que são eventuais divergências entre PSD e CDS também em relação a este assunto. Manuel Paulos era alguém muito mais acarinhado pelo CDS do que pelo PSD, exatamente de Manuel Macedo, que teve sempre algumas dúvidas em relação à sua competência para ocupar esse lugar. Vamos ver se também aqui não haverá possibilidade de alguma cisão entre aquilo que sejam as posições do CDS e do PSD, tendo em conta exatamente que Paulo Portas acabará por ser chamado à pedra como o rosto visível de alguma coisa que aparentemente terá corrido mal noutros ministérios que não o seu. Vale a pena sublinhar que o PS para já pede alguma prudência nas leituras políticas acerca deste caso. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigada por ter estado connosco.